Oi, gente, eu sou a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. E a gente vai falar desse livro aqui, gente, que é muito gigantesco, que é o M, O Filho do Século, do autor Antônio Scurati. Desde que eu vi que ia ser lançado aqui no Brasil, esse é um livro que lá fora vendeu pra caramba. É uma trilogia, então assim, ele é imenso. Ele tem muitas e muitas páginas. Eu demorei um bocado pra ler. Eu aproveitei os dias que enfim, que eu tava operada, que fiquei em casa, carnaval e tal. Eu acabei lendo aos poucos. E assim, eu já aviso a vocês que o meu interesse na história foi primeiro porque eu venho de uma família italiana, né? Meu sobrenome já diz. E desde pequena, assim, que a gente ouve falar sobre o Mussolini e que o Benito Mussolini apoiava o Hitler. Enfim, eu sempre li muito livro de Segunda Guerra. Então, quando um livro fala sobre toda a criação do fascismo, sobre a vida de Benito Mussolini, é claro que me interessou muito. Pode ser que nem muitas pessoas tenham interesse, né? Nem todas as pessoas, desculpa, tenham interesse na vida dele. Então, é um livro que ele é como se fosse um diário, né? Ele tem acho que 1919 a 1925, em janeiro de 1925, e ele vai aos pouquinhos contando, tem muito da visão do Mussolini, né? Mas tem também de outras pessoas que eu vou citar aqui. Eu já aviso a vocês que eu vou falar algumas coisas que talvez sejam spoilers para quem não conhece a história do Mussolini. Algumas coisas para mim foram novidade, mas também novidade porque eu nunca tinha lido outra biografia do Mussolini. E que eu me lembre, deixa eu só me ajeitar aqui um pouco, ficar mais na frente. Que eu me lembre, eu também não lembro, eu vi documentários sobre ele, mas eu nunca vi um filme, né, que contasse assim a história dele de verdade. Ele é um livro muito, muito grosso, gente. Foi lançamento da Intrínseca agora. Ela é minha parceira. E ele tem 813 páginas. Então ele é imenso. Eu fiz algumas marcações, mas eu não vou ler os trechos pra vocês, porque realmente acho que estraga a experiência de vocês com o livro, nesse caso. Porque além das visões, ao final de cada capítulo tem trechos de matérias, de documentos, né, que provam mais ainda daquilo que está sendo falado naquele determinado capítulo. Então tem muita coisa que eu não sabia sobre o Mussolini. Por exemplo, que ele era socialista antes de ser fascista, antes de se... enfim, agora eu esqueci a palavra, mas se filiar ao partido social, ao partido lá do fascismo, né? Eu anotei aqui, né, gente, porque eu, pronome, sou péssima. Então, cadê? Esqueci. Partido Nacional Fascista, desculpa. Então, antes ele inclusive tinha um jornal que tinha todo o viés socialista. Ele é até hoje um dos nomes mais famosos, né, quando se fala de socialismo também. Então isso é bizarro, porque é como se você tivesse alguém muito de esquerda e muito de direita. E aí você vai conhecendo mais e mais sobre ele, sobre o que é o fascismo. Por que as pessoas chamam as outras de fascistas e tal? Porque falam, mas o que é fascista? O que é o fascismo? Qual é a diferença do nazismo? E eles andam ali bem lado a lado. Não à toa ele tinha um encantamento muito grande pelo Hitler. E uma amizade, né? Então, enfim, apoiou ele durante a Segunda Guerra. Isso a gente já sabe de antemão. E pro vídeo não ficar imenso, eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que é bacana saber que o fascismo é tido como um dos períodos mais cruéis da história da humanidade. Assim. Os governos fascistas, ditatoriais e tudo, eles são considerados governos onde muitas pessoas foram mortas por não concordar com o sistema, com as leis, né, desse governo. Então ele não tinha pena, ele não achava que votação era o certo, né, se era o certo, ele achava que a voz dele, né, o que ele achava era o mais importante. Bom, isso eu já falei da trilogia. O nome dele completo, que eu anotei pra vocês, que é Benito Almicari Andrea Mussolini. Ele nasceu em 29 de julho de 1883 e morreu em 28 de abril, meu aniversário, de 1945. Ele tinha 61 anos. Não fala isso no livro, porque o livro é uma trilogia, deve ser o último que então vai falar sobre a morte dele. Mas também eu acabei pesquisando e aí eu já sabia disso, mas isso eu já sabia, né? Então era que ele morreu por guerrilheiros, né? Atiraram nele. Tem uma frase dele muito famosa que ele diz pra não atirar no rosto dele, pra atirar no peito. E ele morreu numa praça, que inclusive era uma praça que ele costumava fazer em Milão muitos discursos. E ele morreu lá da esposa dele,
que na verdade parece que queriam libertar a esposa, mas ela disse que ia ficar com ele até o final. Então ela ficou com ele até o final e ela também foi, né, fuzilada lá, então também foi morta e exposta durante dias nessa praça, onde as pessoas iam lá, batiam nos corpos, xingavam, cuspiam, uma coisa horrorosa. Bom, esse livro vai mostrar então como que o Mussolini virou o Duce, né, que era o apelido que ele tinha, que foi o rei que pegou e deu esse cargo para ele de primeiro-ministro. Falar da vida dele antes, né, ele era de uma família super humilde, então como que ele foi prestar, fazer o serviço militar, e aí se encantou. Como é que ele descobriu o fascismo, como é que ele descobriu o partido, né, fascista, por que as ideias deles antes eram socialistas, tudo isso é bem explicado, bem datado. A maior parte do livro é a visão do Mussolini, mas também a gente tem visão de outras pessoas, que também é importante, né, citar. Tem um cara que era tipo inimigo dele, né, o cara que ele odiava, que ele vai ser assassinado, e isso é bizarro, porque ele era o cara que provava, né, as coisas, tipo assim, pô, vai ter uma eleição, e ele inclusive falou isso, que as eleições tinham sido falcatrua, tinham sido manipuladas e tal. E o nome do cara era Giacomo Matteotti, ele era considerado o maior antifascista, e ele acabou morto aos 39 anos, em 1924, no dia que ele ia lançar um livro falando sobre o fascismo, né, mal do fascismo, e enfim, ele era um cara super famoso e tal, e aí ele ia morto, sequestrado e morto dentro de um carro de uma forma bizarra. Outro também que me chamou a atenção, que eu não conhecia, era Margherita Sarfatti. A Margherita, ela era uma jornalista italiana que virou amante do Mussolini. E os dois tiveram uma relação muito intensa. Ela defendia muito ele, né? Ela é considerada até uma jornalista que criou o Mussolini, né? Porque, enfim, ela fazia matérias bem... falando bem dele, botando ele lá no alto, matérias bem incisivas, né? Tipo, é isso e tal, bem do lado dele, não era nem um pouco imparcial, como o jornalismo deve ser. E aí, eles tinham um relacionamento, só que a partir do momento que... Mas ela era de família judia, o pai dela era judeu. E a partir do momento que o Mussolini começa a ser super amigo do Hitler e tal, e vira um antissemita, ele para de se relacionar com ela. Então, essa mulher, ela viveu muito tempo, porque ela viveu até acho que 1961, ela já tinha 80 lá vai de anos, né? Então, ela sobreviveu bastante, ela foi morar em outro país, teve essa história toda. Mas também tem capítulos narrados por ela, que era amante dele. Então tem capítulos narrados pelo maior inimigo dele. Tem capítulos narrados pelo... esqueci agora o nome dele, que foi um poeta que influenciou muito ele. Então ele também tem capítulos que falam sobre ele, que é narrado por ele. Tem vários capítulos que são narrados por outras pessoas que fazem a gente entender melhor o mundo do Benito Mussolini. Bom, não vou falar mais muito porque, né, o vídeo vai ficar imenso, o livro já é gigantesco. Eu vou super indicar esse livro então pra vocês e vou agradecer a Intrínseca pelo envio do exemplar. Eu não sei de verdade se eu leria mais os outros dois, porque assim, eu acho que aqui já tá bem explicativo, mas eu fiquei curiosa. Então é bem capaz de eu ler sim o restante. Não por acaso esse livro ganhou vários prêmios. A linguagem dele é bem gostosa de ler, mas pode ser que você fique, né, meio de saco cheio lá no meio do livro, porque tem muito detalhe, tem coisas que mostram mais do dia a dia dele, então pode ser que não seja tão interessante para quem quer focar só na parte política durante todo o tempo. Também acho difícil a pessoa sentar de uma vez só e ler super rápido ele, porque acaba ficando cansativo. E, enfim, é um livro muito pesado, gente, pra você levar pra qualquer lugar também. Então se você pegou em e-book, beleza, mas se for esse pesadão é bem difícil. Eu lá na coluna só pude ler em casa. Vou deixar aqui o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar esse livro na Amazon. Então eu peço pra vocês comprarem. Sempre passa uma moto, um caminhão, alguma coisa durante... Eu adoro esse quarto, só que não. Então, sempre passa, né? Meu marido tá ali. E aí, eu nem lembro o que eu tava falando. Se vocês quiserem comprar pelos meus links, eu agradeço porque eu recebo uma pequena comissão. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.